Ei, pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo. A gente está aqui na nossa terceira aula do curso preparatório, a nossa penúltima aula. Hoje a gente vai receber o professor André Iuri. Ele vai falar sobre o tema Identidades e Alteridades no Ensino Religioso. Então, ele vai trabalhar os temas de quem sou eu no mundo, as relações humanas e religiosidade, as diferenças, comunidade e convivência, valores e limites da vida em grupo. O professor André é doutor e mestre em Ciência da Religião pela UFJF, é bacharel em Teologia pelo MESP e editor da editora Recriar e professor da Faculdade de Santos Dumont. Autor do livro Religião e Nazismo, o Socialismo Religioso de Paul Tires, como denúncia e oposição ao totalitarismo, publicado pela editora Recriar em 2025. Então, professor André, fica à vontade e uma ótima aula. Boa noite, Gabriele. Boa noite, pessoal. Obrigado pela apresentação. Quero também agradecer aqui ao Centro Acadêmico pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês hoje, nessa noite, nesse nosso curso preparatório. Deixe-me apenas compartilhar aqui os meus slides com vocês. Bom, como a Gabriele já adiantou, nós temos hoje, então, como temática o desafio de pensarmos questões referentes a identidades e alteridades como temas relativos ao ensino religioso. E aí é fundamental que nós, nesse sentido, sejamos capazes de refletir o contexto no qual nós estamos inseridos, então pensar a religião e o ensino religioso a partir do nosso próprio contexto, em especial o nosso contexto brasileiro e latino-americano, e especialmente quais são as relações que nós podemos estabelecer a partir desse lugar, no qual nós nos relacionamos não apenas como seres humanos, mas também como educadores, educadoras, como cientistas da religião e também como pessoas aí comprometidas com a formação de crianças, adolescentes e adultos no dia a dia da escola. Então, para que nós sejamos capazes de afirmar o conceito de identidade e também de alteridade, eu considero que é fundamental que a gente, primeiro, considere a diversidade cultural e religiosa na qual nós nos encontramos, especialmente considerando aí que no contexto de sala de aula, a gente não pode nunca se esquecer que cada estudante, cada grupo, cada família vai apresentar aí as suas formas específicas de se relacionar, tanto com a sua própria crença, com as suas próprias crenças, quanto também com a sua própria perspectiva do sagrado, daquilo que é sagrado, né? E aí hoje eu quero, inclusive, abordar com vocês também algumas questões conceituais que vão permear aí a definição de religião, as discussões conceituais sobre religião, mas eu quero lembrar também que na aula passada, com a professora Andréia, nós já vimos aí algumas possibilidades de interpretação do significado do sagrado e também sobre a sua realidade, né? Tanto aí nas dimensões transcendentais, naquilo que é transcendente, quanto também nas dimensões imanentes, né? A depender aí das diferentes tradições religiosas às quais nós estamos nos referindo. Então, primeiro, é fundamental que a gente se pergunte aí o que é alteridade, o que é identidade, né? Quando nós falamos de identidade, então, nós estamos falando, obviamente, do eu, daquilo que diz respeito às individualidades, o que significa o eu, qual é a minha identidade, o que é que compõe o meu ser, o que é que compõe aquilo que eu sou, ou em uma perspectiva mais subjetiva, né? Naquilo que me define enquanto ser, e aí ser humano, ser no mundo, aquilo que compõe a minha própria realidade pessoal e individual. Por isso também é que identidade deve ser considerada como linguagem e como discurso. Quando nós estamos falando sobre identidades, nós estamos falando de uma construção social. Então, nós não estamos falando apenas dessa perspectiva de como eu me entendo, em uma perspectiva puramente individual, em uma perspectiva puramente pessoal, sobre o meu olhar para mim mesmo. Mas nós estamos falando também de uma construção social, ou seja, daquilo que significa o eu no mundo. Né? Como é que eu me relaciono com o mundo no qual eu estou inserido, como é que eu me relaciono com o contexto no qual eu me encontro, com a cultura que permeia a minha própria realidade, como é que eu vou me relacionar
com as pessoas que fazem parte do meu círculo, dos meus vínculos sociais, como é que eu me comporto nos espaços públicos, comunitários. Então, a questão da identidade, ela não passa apenas por essa perspectiva de individualidade, né? Mas ela passa também sobre essa perspectiva do que vai significar o eu no mundo. E aí, quando nós falamos sobre identidade, nas linguagens da religião, essa discussão ela vai envolver 4 pontos que são fundamentais para a nossa compreensão. Então, primeiro, são as narrativas sobre si mesmo, essas narrativas sobre o eu, né? Sobre aquilo que me compõe, e também sobre o próprio mundo, né? Esse mundo enquanto o mundo no qual eu me encontro, o mundo no qual eu estou inserido. Aquilo que diz respeito sobre a construção do meu próprio eu e sobre a construção do mundo. E aí a gente pode chamar essa dimensão de dimensão mitológica da identidade. Como nós vimos também na aula passada com a professora Andréa, quando nós estamos falando de mito na linguagem da religião, nós não estamos falando de mentira, tá? Mito não é sinônimo de mentira. A gente pode entender o mito como um símbolo narrativo, ou seja, o mito ele é uma linguagem, ele é uma narrativa que vai falar sobre uma realidade que não pode ser medida em termos de tempo, de espaço, a nível cronológico, né? Mas o mito ele vai falar de uma realidade simbólica, uma realidade sobre a qual a gente pode aprender em termos de simbologia. Então, quando a gente fala dessa dimensão mitológica da identidade, nós estamos falando dessa dimensão que vai construir as narrativas sobre o eu, sobre si mesmo, e também sobre o mundo no qual esse eu está inserido. E segundo momento, a gente pode falar isso sobre uma série de ações que vão marcar o que nós falamos sobre nós mesmos e aquilo que nós falamos sobre o mundo. Então, já nesse aspecto aqui da linguagem falada, da linguagem que é direcionada, né? Nós estamos falando, então, de uma dimensão ritual da identidade, uma dimensão ritualística da identidade. Em um terceiro momento, a gente poderia aí abordar também aspectos de códigos de vestimentas e formas de falar, de se portar, de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. E aí, portanto, nós vamos falar da dimensão simbólica da identidade, ou seja, como é que o eu, o meu ser, como é que a gente se comporta no mundo, como é que a gente se relaciona com a gente mesmo e com o mundo no qual nós nos encontramos. E, em quarto momento, a gente pode falar aí sobre o conjunto de regras, sistemas e formulações que vão garantir aí essa coesão para as narrativas sobre o próprio eu, sobre si mesmo e sobre o mundo, né? E aí a gente pode chamar essa dimensão de dimensão doutrinária da identidade. Nós vamos abordar, em certa medida, esses aspectos, ainda que numa perspectiva mais panorâmica, por conta do nosso tempo, mas esses aspectos, esses 4 pontos pertencentes aqui às linguagens da religião, que vão envolver essa discussão sobre as identidades, elas vão permear aí a nossa exposição dessa aula de hoje. Além disso, também, eu considero importante que a gente faça um destaque aqui do antropólogo congolês brasileiro, que é Kabengele Munanga, né, que vai nos apresentar 3 formas de identidade a partir de origens diferentes. A primeira forma seria essa identidade que nós chamamos de identidade legitimadora, ou seja, aquela que é elaborada pelas instituições dominantes da sociedade, a fim de estender e de racionalizar a sua dominação sobre os atores sociais. Então, a identidade legitimadora é aquela que vai definir como é que as coisas devem ser, aquilo que vai definir o que é o ser no mundo, o que é o eu no mundo, ou quais são os ideais que o eu, que o ser, que as identidades devem buscar por meio das quais elas se realizam. Então, seria essa identidade que é uma identidade legitimadora, que parte dessas instituições que são dominantes da sociedade. O segundo ponto aqui é da identidade de resistência, que é aquela produzida pelos atores sociais que vão se encontrar em posição ou condições desvalorizadas ou estigmatizadas pela lógica dominante. Basicamente, aqui são os grupos periféricos, marginalizados, os grupos excluídos pela lógica dominante,
os grupos que têm os seus direitos, as suas vozes e a sua própria identidade cauterizadas, silenciadas, jogadas para escanteio dentro da nossa sociedade pela lógica dominante. E aqui a gente pode identificar diversos grupos. Podemos identificar as mulheres, as pessoas negras, a população LGBTQIA+. Existem diversos grupos aqui nesse sentido que são silenciados e que vão se comportar como identidade de resistência, ou seja, elas resistem à imposição da lógica dominante. E em terceiro momento, nós vamos ter aqui a chamada identidade projeto, que é aquela na qual os atores sociais, a partir do material cultural à sua disposição, ou seja, a partir do contexto e da cultura no qual estão inseridos, vão construir uma nova identidade que não é apenas uma identidade de resistência, ou seja, ela não apenas resiste, ela não apenas garante a sua existência diante da imposição que lhe é colocada, mas como ela se propõe a construir uma nova identidade que seja também capaz de redefinir a sua posição na sociedade e transformar o conjunto dessa estrutura social. Então, seria essa identidade que projeta um ser diferente, projeta um eu diferente, e que, por isso, também acaba projetando um mundo diferente. Então, temos uma identidade que é a identidade da dominância, a identidade da resistência e a identidade que nós chamamos de identidade projeto. E aí, diante disso, é fundamental a gente destacar que o conceito de identidade ele vai sempre evocar os conceitos de diversidade, né? Justamente porque aquilo que compõe o meu eu vai ser diferente daquilo que compõe o seu eu, que, por sua vez, vai ser muito diferente daquilo que compõe um terceiro eu, um quarto eu, e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos de identidade, nós estamos sempre evocando aí conceitos de diversidade. Então, uma coisa é eu falar do meu eu, do meu ponto de vista, a partir de um homem, um homem branco, de orientação heterossexual, e outra coisa muito diferente é eu falar de uma mulher negra, lésbica, periférica. Então, quando nós estamos falando de um eu, de identidade, nós estamos sempre aí evocando os conceitos de diversidade. Por isso é que quando nós falamos de identidade, nós não estamos falando apenas do eu, mas estamos também falando do tu, né, de você. E estamos, ao mesmo tempo, também falando do nós. Então, quando nós evocamos e nós discutimos identidades, nós precisamos também nos dispor a discutir a alteridade, a relação do eu com o outro, né? Como é que essa relação se constrói, como é que essa relação se configura, a relação do eu com tu, a relação do eu com nós. Então, quando nós falamos de identidade, nós estamos também falando sobre diversidade. E aí, por isso, é tão necessário nós refletirmos o significado de questões como cidadania, gênero, raça, sexo, sexualidade, porque nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando dos diferentes eus que vão compor e que vão construir a nossa sociedade. E aí, dentre essas questões, vai estar presente também a discussão sobre o papel da religião na vida humana e na sociedade. Então, como é que a religião ela vai se comportar nessa construção de uma identidade, como é que a religião ela vai se comportar na construção dessas diversidades, quais são as religiões ou as confissões religiosas predominantes, as confissões religiosas que vão aparecer aí como confissões religiosas de resistência também, ou confissões religiosas subalternizadas. Então, o papel da religião ele precisa também ser discutido quando nós falamos sobre identidade, sobre alteridade. O papel da religião precisa também ser discutido dentro desse contexto da vida humana e do próprio contexto da sociedade. E aqui eu queria evocar uma citação de Rubem Alves, que está presente no livro O que é Religião, e Rubem Alves ele diz o seguinte: houve tempo em que os descrentes, sem amor a Deus e sem religião, eram raros. Tão raros que eles mesmos se espantavam com a sua descrença e a escondiam, como se ela fosse uma peste contagiosa.
Todos eram educados para ver e ouvir coisas do mundo religioso. E a conversa cotidiana confirmava que este é um universo encantado e maravilhoso, no qual, por detrás e através de cada coisa e cada evento, se esconde e se revela um poder espiritual. Então, quando o Rubem Alves está discutindo o papel da religião, ele está evocando aqui um tempo em que a religião ela era a resposta para todas as coisas, né? Em que a religião ela permeava todos os ambientes, esse momento, esse aspecto temporal, cronológico, em que a religião ela permeava todo o imaginário e permeava todas as discussões. Então, havia um tempo em que nós não falávamos da realidade do Estado, da sociedade, da cultura, sem que nós falássemos também sobre religião. Aliás, falar da construção de uma sociedade era necessariamente falar de religião. Houve um tempo em que a religião ela se dedicava a responder, a ser a resposta para todas as questões, desde as questões mais simples até as questões mais profundas da existência humana, por exemplo. Então, esse tempo em que os descrentes, as pessoas que proclamavam ou deixavam de proclamar uma fé em Deus ou em deuses, em divindades, nesse tempo, esses descrentes eram pessoas raras, né? E diante disso, o Rubem Alves vai então levantar a questão se é possível dizer que a religião desapareceu, né? Houve um determinado momento na história em que muitos teóricos, muitas pessoas apostaram que com o avanço da ciência e com o avanço da modernidade, a religião iria desaparecer da sociedade. A religião seria extinta, a religião deixaria de existir, né? Então, hoje nós estamos falando, desde um tempo, desde um momento, onde a religião ela já não é mais a resposta para todas as coisas e ela já não tem condição de trazer todas as respostas. Agora, isso significa que a religião ela deixou de existir, ou que a religião ela foi eliminada, que a religião ela foi extinta da sociedade? Muito pelo contrário. O que nós percebemos é que a religião ela permanece mais presente do que nunca na nossa sociedade, a religião permanece mais presente do que nunca na nossa própria concepção de eu e na nossa própria concepção de sociedade. A religião permanece muito presente nas nossas discussões sobre política, sobre sociedade, sobre cultura. A religião continua permeando e continua fazendo parte do nosso mundo. Por quê? Porque nós estamos falando do ser humano também como um ser essencialmente religioso. Entretanto, quando nós falamos da religião como objeto, como campo de estudo, nós precisamos partir de um pressuposto de que nós não estamos falando de um ponto de vista necessariamente de dentro da religião, né? E aí existe um antigo conceito que é abordado no campo da ciência da religião, que é aquilo que nós chamamos de ateísmo metodológico. Esse ateísmo metodológico, ele não seria a negação de Deus, de deuses, de divindades sobre o campo da ciência, mas seria uma suspensão de juízo. Ou seja, na medida em que nós vamos falar sobre religião, não necessariamente nós precisamos partir do ponto de vista de uma pessoa crente, de alguém que tem fé, né? Para que se estabeleça uma análise da religião, nós não estamos necessariamente falando sobre a existência de Deus, nós não estamos precisando partir do pressuposto de que Deus existe, ou nós não estamos, em última instância, construindo uma linguagem que nós poderíamos chamar de uma linguagem teológica. E aí a gente poderia, por exemplo, nesse campo da ciência, levantar os seguintes apontamentos. Um biólogo, ele não invoca espíritos para explicar epidemias mais. Durante um certo momento na história, como o Rubem Alves invoca, houve um momento em que as epidemias, as pandemias, elas eram evocadas ou eram explicadas a partir da vontade de Deus, dos deuses, a partir dos mundos espirituais, ou daquilo que acontece nesse mundo que está para além do mundo físico.
Também uma economista, ela não invoca mais os poderes do inferno, do submundo, do sobrenatural, para poder dar contas da inflação, do porquê é que a economia está como ela está, né? Então, por que é que um cientista da religião ele deveria invocar Deus ou deuses para explicar a própria religião? Então, quando nós falamos de um ateísmo metodológico, nós não estamos falando necessariamente da negação da existência de Deus, do transcendente, das divindades, nós estamos falando de uma suspensão de juízo, ou seja, em última instância, não importa se aquilo que a pessoa, o ser humano religioso acredita é verdade ou não é verdade. O que importa é, essa pessoa religiosa acredita. Então, nós estamos partindo do pressuposto de que o que vai interessar nesse instante é a experiência religiosa enquanto um fenômeno. Por quê? Porque onde está a religião? A religião desapareceu? Não, como eu disse, a religião ela continua profundamente presente no nosso mundo, na nossa identidade e na nossa construção social. Mas é fato também que nós precisamos afirmar, precisamos constatar que existe uma desconfiança generalizada por parte do saber científico em relação à religião. Eu me lembro que, alguns anos atrás, logo quando eu ingressei no mestrado em ciência da religião, houve uma parente minha que me perguntou, né? Mas ciência da religião, quando nós falamos de religião, aonde é que está a ciência? Talvez partindo desse antigo pressuposto, desse antigo imaginário de que religião e ciência são sempre saberes conflitantes, que estão numa disputa de espaço, numa disputa de narrativas. E, em certa medida, a gente precisa constatar que sim, isso é verdade. Existe uma certa desconfiança da religião em relação ao saber científico, mas existe também ainda uma certa desconfiança, ainda que sob uma perspectiva generalizada, do saber científico em relação à religião. Então, quando nós falamos sobre ciência da religião, ou quando nós falamos sobre a análise da religião, nós não estamos falando e não estamos partindo do pressuposto da validação de uma determinada confissão religiosa ou de uma determinada fé, né? E aí aqui a gente pode elevar diversas perguntas. Lideranças religiosas, por exemplo, deveriam ser consultadas ou convidadas para participar da elaboração de programas sociais e econômicos? Me digam aí no chat o que é que vocês acham sobre essa pergunta, né? Lideranças religiosas deveriam ser consultadas quando a gente fala de criação de programas sociais, econômicos? É preciso perguntar teólogos, pastores, pais e mães de santo, em que medida as lideranças religiosas elas participam dos debates que vão envolver aí a nossa sociedade ou o desenvolvimento da nossa sociedade. Na modernidade, a experiência religiosa ela vai então se estabelecer fora desse mundo das ciências, da economia, da política, como uma esfera particular, né? E aqui a gente está dizendo, então, que nesse antigo mundo sagrado, a experiência religiosa ela era parte integrante de cada uma dessas esferas. Ela era parte integrante aqui das ciências, da economia, da política, a narrativa, a crença religiosa, ela estabelecia aí a sua relação a partir de uma simbiose. Não se pensava uma explicação científica de forma separada ou de forma autônoma de uma explicação religiosa. A mesma coisa acontecia com questões econômicas, políticas. Aliás, muito pelo contrário, especialmente quando nós falamos aí da esfera política, as autoridades políticas, os governantes, monarcas, eles recebiam todos a legitimidade do seu governo através de uma sacralidade, como se houvessem sido eleitos, escolhidos, consagrados, santificados por Deus, né, ou pelos deuses. Então, a própria esfera política, ela recebia aí esse ar de sacralidade. E isso é interessante que isso ainda continua presente no imaginário popular, ainda hoje, e ainda hoje lideranças políticas evocam essa consagração religiosa como uma forma de legitimar
a sua autoridade política, de legitimar o seu exercício político, de legitimar a sua ideologia política, a sua prática, as suas decisões. A dimensão religiosa ela ainda é evocada dentro dessa esfera política. Mas no antigo mundo sagrado, a experiência religiosa ela era parte integrante de cada um, mas, ao mesmo tempo, ela fazia parte da construção da sociedade como um todo. Então, a dimensão religiosa ela estava não apenas presente em cada uma dessas esferas, como ela era aquilo que permeava e aquilo que legitimava cada uma dessas esferas. Com o advento da modernidade, há aí a proposta de um mundo dessacralizado, ou seja, um mundo onde a experiência religiosa ela é forçada à particularização. A experiência religiosa ela é forçada a se tornar uma esfera separada das demais esferas, uma esfera da individualidade. Então, a gente vive em um tempo, nesse período da modernidade, em que a experiência religiosa ela se torna uma experiência do eu individual, uma experiência daquilo que compõe o meu próprio ser, que compõe a minha própria visão de mundo, a forma como eu me interpreto e como eu interpreto o próprio mundo. Né? Então, a modernidade ela força a experiência religiosa para esse aspecto da particularização, para esse aspecto de uma esfera de individualidade. E aí vai constatar o Rubem Alves que se confessar uma pessoa religiosa se tornou sinônimo de confessar-se como um habitante de um mundo encantado e mágico do passado. E isso vai suscitar, do ponto de vista do saber científico, uma certa desconfiança. Como é possível que uma pessoa, ao mesmo tempo, há inclusive um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, que ele vai questionar como é possível que uma pessoa ela faça uma oração pedindo por uma cura divina ao mesmo tempo em que ela se submete a um tratamento médico. Então, há uma certa desconfiança da modernidade sobre um mundo religioso. Então, se confessar como uma pessoa religiosa é confessar-se como um habitante de um mundo encantado, de um mundo mágico, de um mundo que, do ponto de vista do saber científico, é um mundo que já deveria ser um mundo do passado, um mundo que já deveria ser ou estar ultrapassado. Então, isso suscita, do ponto de vista do saber científico, uma certa desconfiança e um certo embaraço aí em diferentes setores da sociedade, especialmente aí na academia e nos ambientes educacionais de uma forma geral. E não poucas vezes, mas com bastante constância, a gente se dá conta de pessoas que ainda olham para o ensino religioso com bastante desconfiança, né? Por que é que nós deveríamos falar de ensino religioso se nós nos encontramos em um Estado laico? A gente vai falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. O que é fato e o que a gente precisa destacar é que a busca por significado, a busca por transcendência, a busca pela conexão com o sagrado, ou por aquilo que se considera sagrado, é inerente à experiência humana. Isso vai significar que a compreensão da existência humana como um ser no mundo e a sua relação com outros, né, com culturas, com sociedades, não apenas a relação comigo mesmo, mas a relação com tu, com nós, vai passar inevitavelmente pela religião. Então, quando eu falo da minha própria existência, do meu próprio ser no mundo, da minha própria identidade, eu estou falando também sobre a minha própria busca por significado. Eu estou falando sobre a minha própria busca por transcendência, por superação de limites, por superação das minhas angústias, dos meus problemas, né, pela transcendência. Eu estou falando da experiência religiosa, ao mesmo tempo em que eu falo da experiência humana. Então, a experiência humana, ela é uma experiência que passa, inevitavelmente, pela religião. Então, para isso, é fundamental que, primeiro, nós possamos compreender a religião de um ponto de vista fenomenológico, ou seja, a partir de um método que seja capaz de perceber a realidade da religião como um fenômeno humano em todas as suas manifestações. Então, como eu disse, quando nós estamos analisando
a esfera da religião, não nos interessa se aquilo que uma pessoa acredita é verdade ou não. O que nos interessa é que aquela pessoa acredita. O que nos interessa é que uma determinada comunidade religiosa acredita naquilo que professa. O que nos interessa é que existem seres humanos que têm experiências com aquilo que eles consideram sagrado. Então, isso significa que nós devemos prestar atenção na experiência religiosa em si, em vez de prestar atenção naquilo que é experienciado. Nós precisamos prestar atenção nessa dimensão da experiência, ou seja, daquilo que pode ser analisado, naquilo que pode ser observado. Porque quando nós falamos da experiência, nós estamos falando também de uma questão bastante subjetiva. Como é que nós vamos validar ou desvalidar se a experiência religiosa de uma pessoa é verdadeira ou é falsa? Nós estamos falando de um aspecto que faz parte da subjetividade humana, de um aspecto que não pode ser mensurado, não pode ser medido, não pode ser contestado, né? Então, o que nós precisamos prestar atenção enquanto educadores e educadoras da religião é na experiência religiosa em si. Diante disso, então, é preciso que a gente considere que o ser humano ele está sempre em relação com o mundo, ele está em relação com os fenômenos físicos, psíquicos, espirituais, e por isso é que o próprio ser humano ele pode ser definido aí simultaneamente como um ser que é corpóreo, psíquico e também espiritual. E aí, quando nós estamos falando da espiritualidade humana, ou dessa dimensão do espiritual humano, nós estamos falando justamente dessa dimensão da subjetividade, né, dessa dimensão daquilo que não pode ser medido, daquilo que não pode ser testado, né, daquilo que pode ser apenas expressado. E nós avaliamos, então, a experiência em si, a expressão dessa espiritualidade. Diante disso, a gente precisa considerar também que a religião ela pode receber diferentes conceituações. Então, quando nós estamos falando de religião, nós estamos falando do quê? Quando nós partimos aqui do ponto de vista da ciência da religião, vão existir diversos debates sobre aquilo que compõe ou aquilo que compõe a configuração da religião em si. Né? E aí nós estamos falando do que propriamente dito? Nós poderíamos falar da religião como um sistema de compreensão e de interpretação do mundo. E aí, por isso, a religião seria frequentemente aí caracterizada como esse sistema de compreensão que vai procurar responder às questões naquilo que se refere à origem do universo, a interpretação cosmológica de encontrar um sentido para a vida, de alimentar esperanças para um futuro transcendente da vida atual, para o ajustamento emocional, a segurança cognitiva quando a gente enfrenta problemas de dor, de morte, a sinalização com a possibilidade de resposta ou de compensação para os mais variados sofrimentos aos quais nós estamos submetidos. E aí vale ressaltar que os sofrimentos humanos eles são oriundos, eles têm as suas origens aí nas mais diversas causas, doenças, relações pessoais, relações sociais opressivas, intervenções médicas, regras de conduta, padrões éticos, catástrofes naturais, né? Todas questões que vão encontrar sua fonte aí na questão da finitude humana, da nossa angústia. Né? Mas a gente poderia também definir a religião como um sistema de crenças e práticas em relação ao sagrado. Isso também é possível, né? A religião ela pode ser definida aí como esse sistema de crenças, de práticas em relação àquilo que se considera sagrado e que vai unir aí uma mesma comunidade, vai unir em uma mesma comunidade moral todas as pessoas que vão aderir a esse sistema de crenças, a esse corpo doutrinário. Então, a religião ela vai ter também essa função de agregar os indivíduos à sociedade, a uma comunidade, né? Servindo aí também enquanto um instrumento de controle social, um instrumento de manutenção da ordem. A religião ela pode funcionar como um código moral, um modelo
a ser seguido lá pelos seus fiéis, adeptos, dando ênfase à regularidade para a sociedade, e possibilitando até mesmo aí uma reflexão do ser humano para além de si mesmo. Então, quando nós falamos desse aspecto da religião, nós estamos falando de um aspecto também coletivo, que vai incitar aí também um aprimoramento da moral, uma internalização dessa moral, que vai prescindir aí identidades ou entidades que vão ser também regulamentadoras, como o Estado, a Igreja, como eu disse, corpos doutrinários, lideranças religiosas. Então, a gente está falando aqui de um aspecto da religião que vai constituir um sistema estruturado, construído, de percepções e conceitos sobre o mundo, fazendo assim um sistema de estrutura estruturante, né? Sendo um objeto aí de conhecimento, de construção do mundo dos objetos, também como formas simbólicas, como diria Bourdieu. E nós podemos também falar da religião como um poder legitimador de sentido e agregador dos indivíduos em sociedade, ou seja, a religião como aquilo que possui a capacidade de conceder sentido e propósito à vida humana, de agregar aí indivíduos de uma mesma crença, de uma mesma fé, e de conduzi-los a uma organização comunitária. Então, na análise dos fenômenos religiosos, o que a gente vai constatar? Primeiro, que podem ser destacados os aspectos sociais, culturais, doutrinários, ritualísticos, organizacionais, etc., né? Como a gente falou lá no começo, a gente pode destacar, quando a gente fala de religião, aspectos que vão passar por um corpo doutrinário, por vestimentas, por alimentos sagrados, por códigos morais de conduta, por aquilo que o crente deve ou não deve fazer, pode ou não pode fazer. Mas todos esses aspectos são aspectos que vão configurar ou permear a religião, mas não são a religião em si. Então, quando nós falamos desses aspectos que vão constituir a dimensão religiosa, nós não estamos falando da religião propriamente dita. Nós estamos falando daquilo que configura ou daquilo que compõe, daquilo que se constrói uma determinada tradição religiosa. Mas então, o que seria a religião? É a pergunta que a gente precisa se fazer. E aqui, eu vou partir do meu referencial teórico do mestrado e doutorado, que é o teólogo alemão chamado Paul Tillich, que vai definir a religião como uma preocupação última. Ou seja, a religião é aquilo que nos toca, que nos preocupa em última instância. É essa apreensão por aquilo que nos toca de forma última. Essa busca pela realidade incondicional. Aquilo que toca o ser humano na sua dimensão mais profunda e faz com que o ser humano se mova, com que o ser humano parta na busca pelo sentido, aquilo que o ser humano parta na busca pela realidade que seria a realidade própria do incondicional. Então, a religião, ela poderia ser entendida, poderia ser tratada como essa perspectiva de uma preocupação última, ou uma preocupação incondicional, aquilo que nos toca em última instância. E é justamente por isso que o ser religioso, e aqui nós estamos falando do ser humano enquanto ser religioso, ele não precisa necessariamente estar vinculado a uma confissão religiosa em específico. Aliás, é muito comum que a gente se dê conta na nossa sociedade de pessoas que exercem uma espiritualidade, de pessoas que demonstram uma certa religiosidade, mas que não se declaram adeptas de nenhuma confissão, de nenhuma tradição religiosa, que não frequentam nenhuma igreja, nenhum terreiro, nenhuma denominação. É muito comum que a gente perceba, inclusive, na nossa sociedade, pessoas que não são adeptas de tradições religiosas, mas que fazem uso de símbolos religiosos. Elas podem não frequentar espaços religiosos, mas elas muitas vezes fazem uso de expressões religiosas, como misericórdia, Ave Maria, Axé, Nossa Senhora, né?
e que vão, por muitas vezes, perceber a própria configuração do seu eu, ou que vão muitas vezes se perceber e perceber a sua própria identidade dentro de um contexto que seria um contexto religioso. Por quê? Justamente porque a religião, ela ultrapassa essa dimensão daquilo que vai configurar uma tradição religiosa. Aquilo que compõe a religião em si e que vai, por sua vez, compor o ser religioso, vai ultrapassar toda essa dimensão da tradição ou das confissões religiosas. Então, quando nós estamos falando de religião, estamos falando do ser humano como o ser religioso, nós estamos falando de um ser que expressa a sua preocupação, que é uma preocupação mais última e que manifesta o seu desejo pelo incondicional como uma busca por um sentido para a vida, que manifesta a sua preocupação mais última como um desejo de superação dos seus próprios limites, ainda que uma pessoa, ou que essa pessoa religiosa, ela não faça parte ou não se identifique com uma tradição religiosa propriamente dita, com uma confissão religiosa em específico. E aqui a gente pode também destacar, nesse sentido, diversos aspectos da religião. A gente pode destacar, por exemplo, as dimensões psíquicas da religião, essas dimensões de como a religião ela vai servir como um instrumento de legitimação do mundo, ou como instrumentos que vão nos possibilitar, ao menos, aí, 3 pontos reflexivos. A ideia do sagrado, a ideia de Deus, a ideia que uma pessoa carrega consigo daquilo que ela considera sagrado. Quando a gente fala também de elementos psíquicos, a gente pode falar aí também de manipulação mental, que vai explicar, por exemplo, os elementos do fanatismo religioso, onde existem sempre aquelas pessoas fanáticas que sofrem não pela falta do sagrado, pela falta de Deus, mas pelo excesso de Deus e do sagrado, né? E aí a gente pode, inclusive, falar dos agentes políticos que vão sempre descobrir uma forma de fazer o uso da religião como um poder de convencimento para o seu público-alvo, né? Existem aí políticos dos diferentes espectros, dos diferentes campos ideológicos, que vão utilizar o nome de Deus, das divindades, para impressionar os seus eleitores, justamente porque há essa dimensão de paixão na religião, né? Então, essa dimensão psíquica da religião, ela vai exigir também a integração do indivíduo no grupo, na sociedade. E o líder religioso, o líder político, é justamente aquele que mobiliza as emoções. Mas a gente pode também falar da religião aí como fonte de sentido, né? A religião como essa dimensão que vai conferir um sentido de vida, que vai me trazer essa dimensão de uma esperança para o futuro, de uma esperança tanto para essa vida, quanto uma esperança para além dessa vida temporal, dessa vida cronológica. Nesse sentido, a religião ela serve também como uma legitimadora de sentido. E existe aqui um aspecto, que é um aspecto da psicanálise freudiana, que é de tratar a religião como uma ilusão. Então, há uma compreensão freudiana da religião que trata a religião como ilusão, e aí, nesse sentido, uma crença ela poderia ser chamada de ilusão quando ela deriva dos desejos humanos, sejam esses desejos possíveis de serem realizados ou não, ou seja, nessa motivação onde vai prevalecer a realização dos desejos, nessa dimensão na qual o ser humano ele precisa de uma ilusão para que a sua vida ela seja possível, para que ele possa lidar ou possa suportar as dimensões, os sofrimentos dessa vida, ou na medida em que o ser humano necessita de uma ilusão para poder sobreviver. Então, a questão não é que a religião
possa ser definida como uma ilusão, porque de fato pode. Muitas vezes a religião ela se comporta como uma ilusão. Mas a pergunta que se deve fazer nesse sentido é em que medida o ser humano necessita dessa ilusão para sobreviver e em que medida esse mesmo ser humano, enquanto ser religioso, consegue identificar a necessidade dessa ilusão e qual é a ilusão que ele adotou ou a ilusão que ele admitiu para si mesmo. Então, nós estamos falando aqui de funções individuais da religião, as dimensões psíquicas, a dimensão da fonte de sentido, ou a própria dimensão na qual a religião pode se comportar como uma ilusão, para uma negação da vida, ou para lidar com o sofrimento em específico pelo qual nós estamos submetidos, né? Mas existem também as funções sociais da religião, ou seja, nós podemos falar da religião enquanto repressão, da religião enquanto um instrumento de legitimação, enquanto um instrumento de manutenção da ordem e preservação do status quo. E aí aqui a gente está falando de uma religião que é a religião da maioria, a religião que é imposta. Quando nós falamos nesse sentido, nós estamos falando aqui no nosso mundo ocidental da fé, da tradição cristã, das experiências religiosas que vão partir da esfera do cristianismo, como esfera majoritária na nossa sociedade, no nosso mundo ocidental. Então, a religião, como repressão, ela vai se estabelecer aí justamente como aquilo que vai ditar as ordens, ou que vai ditar o andamento, os rumos de uma determinada sociedade, né? A religião como manutenção das ideologias, como manutenção do status quo, a religião como sustentadora dos discursos majoritários. E aí as doutrinas, as interpretações religiosas que vão surgir dessa esfera de repressão, elas vão pressupor a existência de um grupo que se organiza em torno da verdade, né? E de uma verdade elas vão pressupor que há uma verdade absoluta. E as doutrinas que vão definir esse grupo, elas são consideradas como as doutrinas verdadeiras. E qualquer outra doutrina que fuja dessa lógica, desse grupo que detém ou que é o grupo portador da verdade, é falso. Então, o herege, desse ponto de vista, da religião como repressão, não é alguém que vai, por exemplo, sucumbir a uma fraqueza pecaminosa, alguém que vai contrapor, que vai desobedecer um determinado princípio, uma determinada regra. Esse não é o herege, né? O herege é aquele que vai rejeitar um conhecimento absoluto, aquele que vai negar uma pretensão de verdade, que vai, por sua vez, aí propor uma nova verdade. Então, esse desdobramento, né, de uma nova verdade, ele nasce como um questionamento de uma verdade que é tida como verdade absoluta. E a partir disso que nasce é a intolerância desse grupo que se considera como detentor de uma verdade absoluta. Então, a religião ela pode se comportar nesse sentido como repressão. E todo aquele que considera possuir a verdade absoluta, vai dizer também o Rubem Alves, está condenado a ser um inquisidor, né? A promover uma inquisição, uma caça às bruxas, né? Mas a religião ela pode também ser esfera de libertação, esfera de realização. A gente pode, inclusive, citar alguns exemplos onde a religião, como agência de produção, reprodução de sentido do mundo, ela pode, sim, ser legitimadora do status quo, mas ela pode também servir como questionadora desse mesmo status quo, né? A gente tem aí diversos exemplos, o próprio profetismo na tradição bíblica, a gente pode pontuar a teologia da libertação, que vai surgir aqui no contexto da América Latina como um questionamento das teologias europeias. Então, a religião ela pode também, sob a ótica dos
dos oprimidos, dos marginalizados, ser proposta como uma experiência questionadora, né? Como uma experiência que vai contestar essa força de repressão. E aí, por fim, para a gente poder já ir se encaminhando para o final, a gente precisa falar, então, da religião dentro desse ambiente do espaço público. Mas, para falar de espaço público, a gente precisa falar sobre o Estado laico. Então, a gente tem aí também diversas questões que vão permear essa discussão sobre o Estado laico. Então, o que é que significa o Estado laico dentro da nossa compreensão? O Estado laico seria um Estado sem religião, um Estado separado da religião, ou um Estado que dá direito de voz a todas as religiões, né? O que é que quer dizer o termo laico? Em princípio, laico vem do grego laikos, né, que vai significar justamente do povo, e vai se referir aí também, em princípio, na tradição cristã, aqueles que não são membros do clero, ou seja, os leigos. Mas no final do século XIX, o termo vai passar também a designar o espaço que passa a sair do controle eclesiástico. Então, o espaço laico é o espaço que está fora do controle eclesiástico, ou seja, o espaço que está fora do domínio da religião majoritária, da religião de repressão, da religião que se impõe, né? Então, quando a gente fala de Estado laico, a gente está falando de um Estado onde há uma existência autônoma do Estado em relação à religião, ou seja, um Estado que não precisa se submeter à religião para que ele encontre a sua validade ou para que ele faça a construção das suas leis, né, para que ele faça o estabelecimento daquilo que deve ser a conduta esperada dentro de uma sociedade em específico. E aí o Estado laico ele deve compreender 3 princípios, né, em essência. Primeiro, a liberdade de consciência. Segundo, a autonomia política do Estado diante das religiões e a própria promoção da igualdade e não a discriminação dos indivíduos e de seus grupos sociais perante a lei. Então, o Estado laico é o Estado que vai promover a liberdade de consciência, o direito do ser humano e do ser religioso de pensar e de construir a sua própria consciência, de construir a sua própria identidade, adepto ou não adepto a uma determinada tradição religiosa. Ele vai também construir, vai promover a autonomia política, ou seja, o Estado que não precisa se submeter a nenhuma confissão religiosa para que as suas leis sejam estabelecidas, ou para que as suas leis elas sejam construídas, para que as suas leis sejam ditadas. Então, o controle do Estado, ou as leis que são perpetradas pelo Estado, elas não estão submetidas a nenhuma validação religiosa. Então, a gente, por exemplo, não vai perguntar se uma determinada vestimenta deve ser legalizada ou não, porque uma determinada confissão religiosa proíbe essa vestimenta. A gente não vai perguntar se um determinado alimento, se a gente pode comer carne de porco, se deve se vender carne de porco no açougue, porque existem tradições religiosas que proíbem o consumo de carne de porco, né? Então, há aí a garantia de uma autonomia política do Estado em relação às religiões. E há também aí a promoção da igualdade, ou seja, independente da sua confissão ou não confissão religiosa, os indivíduos eles são todos tratados de forma igualitária perante a lei e eles não devem, sob nenhuma hipótese, ser discriminados pela sua confissão religiosa ou por não terem uma confissão religiosa ou não fazerem parte de um determinado grupo social perante a lei. Então, o Estado laico é também aquele Estado que vai garantir a coexistência de todas as diferentes tradições religiosas que vão compor a nossa diversidade cultural e religiosa. Ou seja, o Estado laico é o Estado que não está submetido ao controle de nenhuma religião ou ao controle de nenhuma instituição religiosa. Quando a gente fala
do Brasil e da América Latina, e a gente olha para o passado, a gente vai se dar conta aí de que nem sempre foi assim. Nós nem sempre tivemos um Estado laico, pelo contrário, ainda no período do Brasil colônia, passando ali pelo período do Brasil Império, nós tivemos o nosso Estado submetido à tutela do catolicismo romano, né? Então, houve um momento em que tanto Portugal quanto o próprio Império estabelecido no Brasil, eles tinham a sua autoridade política submetidos a autoridade da própria Igreja Católica, né? A gente viu também na primeira aula com a professora Elisa um pouco também sobre o direito de padroado, que era um acordo feito entre o imperador e a Igreja Católica, que garantia uma certa interferência tanto da Igreja no Estado quanto do Estado em assuntos da Igreja, garantia ao imperador, por exemplo, indicar quem deveriam ser os bispos a ser nomeados, e a igreja, por sua vez, a ditar os rumos da sociedade em determinados aspectos da vida pública, né? Com o advento da República, embora também a gente tenha diferentes momentos na história que de maior ou menor interferência da igreja e da religião no Estado, mas o advento da República ele surge para poder garantir também que o Estado ele não deve estar submetido ao controle de nenhuma instituição religiosa. E aí a gente tem, por exemplo, controvérsias no período do governo de Getúlio Vargas, em um momento em que o próprio ensino religioso ele passa a ser novamente submetido, ele passa a ser novamente colocado nas mãos do catolicismo. Então, existem diversas controvérsias que vão se estabelecer ao longo da história. Mas, a rigor, hoje, século XXI, 2025, o que nós temos, pelo menos em teoria, é um Estado laico que não está submetido ao controle de nenhuma religião ou de nenhuma instituição religiosa. E aí é claro que, diante do cenário político que nós estamos hoje, nós estamos vendo que essa discussão ela não é uma discussão que já está tão superada assim, né? A gente ainda continua discutindo qual é o papel da religião, das tradições religiosas, do próprio cristianismo como religião majoritária na nossa sociedade e qual deveria ser esse papel dos agentes religiosos na sociedade, né? Mas, em suma, aí, o espaço público ele vai ser o espaço que vai promover a separação das esferas, daquilo que é público e daquilo que é privado, ou que pelo menos deveria ser público e daquilo que deveria ser privado, né? Então, quando nós estamos falando de espaço público, nós estamos falando desse espaço na sociedade moderna, onde as pessoas elas podem estar juntas, elas podem compartilhar um espaço em comum, instituições públicas em comum, apesar das suas diferentes etnias, origens, tradições religiosas, das suas diferentes ideologias, né? Um espaço onde as pessoas podem coexistir, né? Com respeito, com tolerância, aonde o diálogo ele seja possibilitado sem que haja um direito de um grupo oprimir, de um grupo controlar, de um grupo ofender, ridicularizar, diminuir outro grupo. E aí a gente pode, inclusive, diante disso, se levantar algumas questões, como, por exemplo, aonde é que começa e aonde é que termina o direito da liberdade de expressão. Esse é um debate que tem estado presente na nossa sociedade brasileira atual. Então, deve haver o direito de liberdade de ofender, ridicularizar, diminuir, oprimir. Isso cabe dentro da liberdade de expressão? É liberdade de expressão que alguém se posicione, por exemplo, contra o direito civil de duas pessoas se casarem porque elas são do mesmo sexo? É direito da liberdade de expressão de alguém cometer injúria racial sem que haja consequências, implicações legais, sociais, econômicas para as pessoas e entidades? É liberdade de expressão ou de crença querer definir quais são os limites sexuais e reprodutivos que uma outra pessoa deve obedecer a partir de uma determinada concepção e visão de mundo, né?
é liberdade de expressão, querer exercer uma espécie de tutela sobre o corpo do outro ou da outra, né? Então, é fundamental que a gente consiga definir aí qual é o balizador que vem a definir os limites de uma liberdade de expressão e de manifestação política, ideológica ou religiosa. Ou seja, quer dizer, em nome do meu Deus, em nome da minha tradição religiosa, eu posso impedir, censurar e, se preciso for, até violentar você para que você viva da forma como eu acredito que se deve viver. E se assim eu fizer, eu não posso ser impedido, porque dizer como você deve viver a sua vida é um direito meu. Então, quando nós falamos dessa discussão sobre o espaço público, nós estamos falando sobre a coexistência, né, de pessoas dentro de uma esfera pública, e estamos falando aí da separação daquilo que é público daquilo que é privado. E aí a gente vai esbarrar nesse debate que vai permear a discussão sobre religião e política no nosso Brasil atual. E aí a gente precisa se fazer a pergunta: quais são os limites para a atuação do ser religioso na esfera pública? Faço essa pergunta aí para vocês, deixem aí no chat também, né? Quais vocês consideram que devem ser os limites para a atuação do ser religioso na esfera pública? Como as diferentes crenças religiosas, elas podem coexistir no espaço público, né? E vou um pouco além ainda, né? As diferentes tradições religiosas na nossa sociedade brasileira, século XXI, elas são tratadas de forma igualitária. Nós temos, por exemplo, no que diz respeito a igrejas, comunidades cristãs, a isenção de impostos sobre os seus templos, sobre as suas casas de culto. Isso acontece com todas as tradições religiosas. Então, como é que a gente vai definir, como é que a gente vai balizar essa questão da religião no espaço público, né? Porque o Estado laico ele vai garantir a coexistência de todas as tradições religiosas e a coexistência de todos os seres religiosos como seres de igual direito dentro de um mesmo espaço. E como é que a gente vai balizar, como é que a gente vai definir essa relação entre o ser religioso dentro de uma esfera pública? E aqui, como nós estamos falando de uma preparação para um edital, né, que vai visar uma ocupação de cargos para professoras e professores de ensino religioso, a gente precisa se fazer a pergunta: é possível um ensino religioso laico e que não seja proselitista? Porque quando nós estamos falando de ensino religioso e nós olhamos para o passado, quando a gente olha para o surgimento do ensino religioso no Brasil, nós estamos falando e nós precisamos considerar que o início do ensino religioso no Brasil ele está submetido à tradição católica. A Igreja Católica foi a primeira a ter nas suas mãos, né, o domínio do ensino religioso. O ensino religioso ele esteve aí durante bastante tempo sob a tutela do catolicismo, né? E mais recentemente a gente vem vendo aí uma certa tutela do neopentecostalismo sobre o ensino religioso. O ensino religioso foi, na nossa sociedade brasileira, a primeira forma de educação formal do Brasil enquanto colônia portuguesa. E aí hoje, em 2025, quando nós falamos de ensino religioso dentro de um Estado laico, dentro de um espaço público, nós precisamos nos perguntar: é possível um ensino religioso laico e que não seja proselitista? Eu creio que se nós todos estamos aqui, é porque nós acreditamos que sim, né? Porque a relação entre Estado e religião, ela não é uma relação antitética, ou seja, um Estado laico não é mesmo sinônimo do Estado ateu, não é o Estado que vai querer promover a abolição da esfera religiosa, mas também não deve ser pautado sob uma ótica de simbiose, como se a gente precisasse voltar para esse período no passado, onde a religião dava a sua tutela final sobre todos os assuntos da esfera pública, né? E aí, quando nós falamos de ensino religioso sob uma perspectiva laica, não proselitista, a gente está dizendo que é preciso e fundamental que o ensino religioso ensine sobre religião,
a partir da autonomia humana, mas que ele não deve educar a religiosidade das pessoas discentes, das alunas e dos alunos, especialmente aí, quando nós falamos de escolas públicas. Então, o ensino religioso, ele é distinto do saber religioso. Quando nós falamos sobre ensino religioso, nós não estamos falando sobre catequese, não estamos falando sobre ensinar ninguém a praticar uma religião. Nós estamos falando do ensino sobre religião, né? Então, quando nós falamos de saber ou de conhecimento religioso, nós estamos falando daquele conhecimento que é produzido, sim, no interior das religiões, das tradições religiosas, nas relações entre os fiéis e suas divindades, entre os fiéis e as suas entidades espirituais. Esse seria o conhecimento religioso produzido no interior das religiões. E aí, nesse sentido, é preciso compreender que existe algo que nós chamamos de linguagem religiosa, como nós destacamos lá no começo da aula, que é justamente a comunicação entre o fiel e a sua divindade. Essa linguagem religiosa, ela é oriunda da experiência religiosa, ou seja, a experiência religiosa, ela vai definir em que sentido o fiel se comunica com a sua divindade e em que medida o fiel também entende a comunicação da divindade consigo, com o seu eu, né? E em que medida a sua própria identidade é construída a partir dessa comunicação, a partir dessa linguagem. Então, quando nós falamos de educação religiosa, nós não estamos falando sobre esse conhecimento religioso produzido no interior das religiões, das tradições religiosas, das relações construídas a partir entre os fiéis com as suas divindades e entidades espirituais. Mas nós estamos falando do ensino religioso como aquele que é proveniente da produção científica e dos estudos sobre o fenômeno religioso. Então, de novo, sobre esse olhar para a religião como um fenômeno, sobre esse olhar para a religião como algo que pode ser analisado. Então, nós estamos falando de um estudo que vai se basear no estudo sistemático para falar sobre a religião, sobre as suas performances e rituais, sobre as suas linguagens e relatos de experiências, dos objetos religiosos, das comidas sagradas. Em outras palavras, vai se tratar aí de um conhecimento histórico sistemático sobre as diferentes formas da religião, né? Então, em que medida as experiências religiosas elas podem ser analisadas, elas podem ser estudadas enquanto fenômenos. Então, nós vamos ensinar sobre religião. Nós não vamos ensinar uma prática religiosa. Nós não vamos fazer proselitismo dentro dos espaços das escolas públicas. Nós não vamos ensinar ninguém a praticar uma determinada religião ou a realizar um determinado ritual ou a obedecer determinados costumes. Nós vamos ensinar e nós vamos falar sobre religião, né? Aí, quando nós falamos do espaço e do debate público e do lugar que a religião ocupa nessa esfera, é fundamental, então, compreender que a religião e o ser humano religioso no Estado laico, eles têm, sim, o direito de participar do espaço público, né? O ser humano, enquanto ser religioso, ele tem o direito de ter a sua voz ouvida dentro do espaço público. Ele tem o direito de expressar a sua opinião dentro do espaço público, desde que, né, essa pessoa religiosa ou essa crença, essa tradição religiosa siga as mesmas regras democráticas por todos os outros grupos e organizações que vão compor esse cenário plural da sociedade. Então, é imprescindível que a gente parta do pressuposto de que a sociedade é uma sociedade composta por um pluralismo religioso. Não existe uma única tradição religiosa dentro da nossa sociedade, ainda que a gente perceba e que a gente venha constatar que existem tradições dominantes, majoritárias, né? Mas essas tradições dominantes e majoritárias, elas não podem simplesmente impor a sua vontade ou impor as suas verdades sobre as outras pessoas. Elas precisam estar submetidas às mesmas regras democráticas que todos os outros grupos e organizações que vão compor o cenário plural da nossa sociedade. Isso significa, então,
que a religião ela deve estar subordinada às estruturas democráticas que têm esse papel de garantir a coexistência não apenas de todas as religiões presentes na sociedade, como também a coexistência de todas as pessoas, ideias, grupos, instituições que não ameacem deliberadamente a organização democrática e o convívio social nesse mesmo espaço público. Ou seja, na medida em que nós estamos falando sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de crença, sobre liberdade de opinião, sobre liberdade de ideia, a gente precisa entender que há um limite. Qual é esse limite? No momento em que uma ideia, em que uma religião, em que uma tradição, ela exige a eliminação, exige a morte, exige a abolição, o fim do outro, né? Então aí precisa ser estabelecido um limite, um direito de expressão, um direito de uma liberdade de consciência, de ideia, de uma expressão religiosa, não deve jamais ser um direito que ameace deliberadamente a existência de outras pessoas, de outros grupos ou de outras tradições religiosas, mas precisa ser uma liberdade que respeite as regras do convívio social nesse mesmo estado, nesse mesmo espaço público, né, no estado laico. Então, falar sobre religião na sala de aula é falar daquilo que se manifesta como um fenômeno no campo das evidências. Então, significa reconhecer aí que o conhecimento religioso ele possui uma visão e uma compreensão sobre a humanidade e o mundo e na inter-relação entre o ser humano e o mundo também, né? Então, o ensino sobre religião, e aqui eu quero concluir, ele vai preparar as pessoas, sejam essas pessoas religiosas ou não, para que elas possam, assim, participar da vida em sociedade. O ensino religioso, ele prepara não pessoas para uma prática religiosa, ele prepara pessoas para que essas pessoas possam viver e possam coexistir em sociedade. Eu encerro a minha exposição por aqui, depois eu encaminho para vocês esses slides, peço o pessoal da organização para encaminhar para vocês, e abro agora o momento para que a gente possa interagir, fazer perguntas e questionamentos. Quero ouvir aí as perguntas e questionamentos de vocês. Eu vou postar aqui o link da lista de presença. Eu estou ajudando nesses dias aí também aqui com a transmissão. Aí, coloquei no chat aí para vocês o link para a lista de presença, tá? E aí nós temos dúvidas, perguntas, vocês podem encaminhar aqui no chat. Deixa eu ir localizando aqui. Tem uma pergunta aqui do Valtencir. Professor, a que você atribuiu no Brasil tanta gente querendo a volta da união entre o Estado e a religião? Bom, Valtencir, aqui tem diversas questões que vão permear esse desejo, né? É claro que quando a gente fala desse desejo por uma volta de uma união, primeiro a gente está falando de pessoas que têm convicção, como eu disse lá atrás, que são detentoras da verdade absoluta. Então, se eu considero que a minha única verdade, né, que a minha verdade é a única verdade, que ela é uma verdade absoluta, né, eu vou passar a considerar que todas as pessoas elas precisam ser adeptas da minha verdade, porque eu vou considerar a minha verdade como uma verdade universal. E todas as outras verdades elas vão ser consideradas como, na verdade, mentiras, né? Então, as outras afirmações, as outras confissões, as outras ideias, as outras liberdades de consciência, de identidade, de entendimento no mundo, elas devem ser abolidas, elas devem ser eliminadas. E qual a forma mais eficaz de fazer isso? Promovendo a volta da união entre Estado e religião. Então, se o Estado, se o poder político, ele adota para si uma confissão religiosa
como a única confissão possível, como a confissão verdadeira que deve ser obedecida, o Estado, que seria um Estado religioso, ele pode submeter, né, todas as outras esferas da vida pública, toda a sociedade, todas as opiniões, aos critérios de verdade dessa tradição religiosa em específico, né? Então, a gente vê no Brasil, por exemplo, que existe dentro hoje da própria tradição cristã uma somatória de vozes que desejam o retorno de um Estado cristão. A gente viu isso, a gente vem testemunhando isso, acho que pelo menos na última década aí, né? Agentes políticos, inclusive, falando que as minorias precisam se submeter às maiorias, e que a maioria seria aí a maioria cristã. Então, aqueles que não são cristãos deveriam ser submetidos à tradição cristã, porque o Brasil, entre aspas, seria um país de maioria cristã, né? Então, se acontece, por exemplo, o retorno de um Estado brasileiro como um Estado cristão, então isso favoreceria que as tradições cristãs elas pudessem impor as suas verdades religiosas sobre as demais confissões, ou que elas tratassem, de um ponto de vista legitimador, as demais confissões religiosas como mentiras que devem ser combatidas. Então, isso traz não só uma legitimação, como traz também instrumentos, como traz um poder de perseguição e de eliminação, de violência para essas tradições, confissões religiosas, pessoas religiosas que seriam favorecidas desse ponto de vista político, né? Então, se há um favorecimento político a uma determinada confissão e tradição religiosa, há também a possibilidade de instrumentalização, de perseguição da violência, de perseguição violenta das demais confissões religiosas, fazendo uso dos aparatos e das instituições do Estado, né? Aqui há uma pergunta em espanhol da Rosa Gladys. Todas as religiões pressupõem uma crença verdadeira, única e absoluta? Em uma certa medida, Rosa Gladys, todas as tradições religiosas elas vão carregar um certo proselitismo, né? Porque quando a gente está falando de religião, a gente está falando também de construções de mundo, de sentido. Então, claro, a gente vai partir desse pressuposto de que um ser religioso é alguém que considera que a sua verdade ela é verdade, é uma verdade verdadeira, para poder ser um pouco redundante nesse sentido, né? Agora, essa verdade ela não precisa ser absolutista no sentido de imposição. É possível que um ser religioso, que uma pessoa adepta de uma determinada tradição, confissão religiosa, ela aprenda a coexistir e aprenda a respeitar as diferentes pessoas que também compõem, que vão coexistir nesse mesmo espaço público, nessa mesma sociedade. Então, por mais que existam concepções de verdade, não precisam ser verdades no sentido absolutista, de querer esmagar quem pensa diferente, né? Podem ser verdades tratadas de um ponto de vista subjetivo. Então, é possível coexistir. É possível que as diferentes tradições e confissões religiosas elas venham a coexistir dentro do espaço público, dentro de um Estado que é um Estado laico, né? Não sei se temos mais perguntas aqui. Aqui a Mariana pergunta como é que eu observo o ensino religioso confessional praticado nas escolas públicas do Rio de Janeiro. De forma bastante crítica, Mariana. Eu não tenho um conhecimento profundo de como é que isso se dá na prática, né? Mas eu penso que todo o ensino religioso confessional, especialmente aí dentro de uma escola pública, ele deve ser observado de um ponto de vista crítico, porque quando nós estamos falando de escolas públicas, nós estamos falando de escolas que devem respeitar a coexistência
das diferentes crenças, das diferentes tradições, das diferentes possibilidades de não crenças, das diferentes histórias, famílias, grupos religiosos, das diferentes perspectivas de identidade. E aí a gente vai de novo esbarrar nessa questão da alteridade. Então, de como é que o meu eu se relaciona com o seu eu, e como é que o meu eu e o seu eu se relacionam com esse nós que compõe a sociedade como um todo. Então, eu observo de uma perspectiva bastante crítica, nada benéfica, e considero que o ensino religioso praticado dentro das escolas públicas deve ser um ensino sobre religião, nunca um ensino para incentivar uma prática religiosa ou para ensinar alguém sobre determinados comportamentos, dogmas, doutrinas, rituais religiosos, tá? O Logan aqui pergunta: as câmaras de Belo Horizonte e Santa Luzia, na região metropolitana, aprovaram o uso da Bíblia nas escolas. O diálogo com a comunidade escolar será o suficiente para barrar essa pressão? Ô, Logan, eu não diria que o uso da Bíblia em si nas escolas é um problema. Até porque quando a gente fala de ensinar sobre religião, a gente está falando também sobre ensinar sobre as religiões que fazem parte do mundo bíblico, a tradição judaica, a tradição cristã. Então, falar sobre religião pode passar pelo uso da Bíblia nas escolas, né? Então, o usar a Bíblia não é um problema em si. A questão é em que medida ou de que forma as Bíblias elas vão ser utilizadas nas escolas. De que forma a Bíblia vai ser instrumentalizada. Vai ser para falar sobre religião, sobre cristianismo, para ensinar o que significa, como é que se compõe, se configura historicamente, culturalmente, o cristianismo, como é que se constrói a visão de mundo do cristianismo. Se for para construir o ensino dessa forma, não vejo qualquer problema no uso da Bíblia nas escolas. Agora, a grande questão é: as Bíblias vão ser utilizadas para ensinar as crianças, adolescentes, a praticarem o cristianismo, para serem ensinadas que o cristianismo é a religião a ser confessada, obedecida? Se for nesse sentido, aí eu concordo com você, né, que a gente precisa de diálogo, de posicionamentos que venham aí tentar a instrumentalização e o uso da Bíblia nos espaços públicos e nas escolas de uma forma geral, como um instrumento que venha a ensinar as pessoas, as crianças e os adolescentes principalmente, a prática da tradição cristã, da fé cristã, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa estabelecer uma crítica, tá? Aí você tem razão, né, Logan? Aí a gente precisa também estabelecer uma outra crítica, que é sobre a aceitação, o uso de outros livros sagrados nas escolas. Então, na medida em que a gente aceita o uso da Bíblia para ensinar sobre cristianismo, a gente precisa também aceitar os diferentes textos sagrados para ensinar sobre as diferentes religiões. A gente precisa considerar, por exemplo, o Alcorão, o uso do Alcorão, quando a gente vai ensinar sobre islamismo. A gente precisa considerar os diferentes escritos, os diferentes textos sagrados, quando a gente vai ensinar sobre as demais confissões religiosas, né? E isso tratando em pé de igualdade do cristianismo dentro de um Estado laico, deve ser tratado em pé de igualdade com as demais confissões religiosas. A Roseni pergunta aqui: por que o senhor possui esse pensamento sobre o ensino religioso nas escolas do Rio de Janeiro? Roseni, eu parti aqui na minha resposta do pressuposto de um ensino religioso confessional, tá? Então, a pergunta da Mariana, ela foi sobre a prática de um ensino religioso confessional. Eu não conheço a realidade de todas as escolas do Rio de Janeiro, não sei dizer aí se todas as escolas elas vão praticar o ensino religioso de forma confessional, proselitista, mas a minha resposta ela foi partindo do pressuposto da pergunta da Mariana, que estabeleceu ali
a prática do ensino religioso confessional nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Ok? Então, se existe também a prática de um ensino religioso laico, não confessional, não proselitista, excelente. Parabéns aí às professoras e professores que têm promovido o ensino religioso laico a partir da tolerância, do diálogo e da coexistência dos diferentes grupos, ok? Temos mais alguma pergunta? Eu vou deixar aqui mais uma vez para vocês o link para o formulário de presença. Que bom, Roseni. A Roseni está dizendo que elas trabalham de forma a contemplar todas as religiões, né? E é assim mesmo que um ensino religioso deve se comportar, ok? A Mariana está ressaltando aqui que para lecionar no Rio de Janeiro é preciso autorização de liderança religiosa. Ela tem licenciatura em ciência da religião e não é habilitada a lecionar por lá, né? E aí a gente tem que estabelecer isso sob um ponto de vista crítico, sim, né? Porque, de novo, quando nós falamos sobre ensino religioso, nós estamos falando sobre um ensino sobre religião, né? Não ensinar a prática ou o exercício de rituais, a obediência a dogmas, doutrinas de nenhuma confissão religiosa propriamente dita. Pessoal, eu não localizei mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Então, a gente vai encerrando aqui por hoje. Eu vou chamar a Gabriele de volta aqui para a tela, para que ela possa fazer os encaminhamentos finais. Oi, obrigada, André. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Como você deve ter visto por aí, foi muito elogiada. Todo mundo agradeceu bastante. Fica aqui o nosso agradecimento. Então, pessoal, fiquem ligados, né, no grupo do WhatsApp, que a gente vai disponibilizar os materiais complementares para vocês conferirem depois. E a gente espera vocês na próxima segunda-feira para a nossa última aula do curso preparatório com o professor Marco Túlio, da UFJF, e o professor Paulo Agostinho, da PUC Minas, que eles vão estar trabalhando educação, didática e currículo. Então, até segunda-feira que vem. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas de todo mundo. E é isso. Um abraço. Muitíssimo obrigado, pessoal, mais uma vez aí pelo convite, pela participação e interação de todos. Obrigado, Gabriele. Obrigado mais uma vez ao Centro Acadêmico. Tchau, tchau. Até a próxima.